nesta tarde chuvosa e conseguimos vencer a comodidade dos nossos lares para nos reunirmos a fim de meditarmos em torno das questões ligadas ao Espiritismo, as bênçãos do mais alto possam se fazer presente em nosso íntimo, tranquilizando-nos e abrindo nosso entendimento para compreender as magnânimas questões da vida. Na questão número 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, codificador da nossa querida doutrina, interroga os imortais. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem de forma muito concisa: Jesus. Esta questão é de suma importância porque apresenta a vinculação direta que existe entre a doutrina dos espíritos e a doutrina cristã, sobretudo o cristianismo primitivo. Ao longo da segunda edição de O Livro dos Espíritos, a palavra Jesus ou Cristo é citada cerca de 41 vezes, demonstrando essa vinculação, essa ligação direta entre a doutrina que nos abriga na atualidade, o Espiritismo, e uma doutrina muito mais antiga, que é a doutrina do Cristo. E, examinando de uma forma despreconcebida os ensinamentos de Jesus presentes nos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar uma identidade muito profunda entre os ensinamentos que se encontram lá presentes e os ensinamentos que integram, que formam o corpo doutrinário que nós chamamos de Espiritismo. Jesus viveu por volta do primeiro século da era cristã, nos tempos dos imperadores Augusto e Tibério, e é justamente nos tempos do imperador Tibério que ele principia e desenvolve a sua missão terrena, sua missão pública, no espaço aproximado de 3 anos. E ele, como a maioria dos fundadores de religiões na antiguidade, não deixaram nada escrito. Buda não escreveu nada, Forri e Lao Tse também não, Krishna da mesma forma, Sócrates igualmente, e Jesus não fugiu à regra, também não deixou nada escrito. Talvez já imaginando que as suas ideias, a sua doutrina, os seus ensinamentos sofreriam um processo de transformação histórica, de adulteração, de interpolação, de modificações, o que ele não desejava. E os seus ensinos chegaram até nós através dos relatos dos seus discípulos mais imediatos, sobretudo do colégio dos apóstolos que se formou em torno do Mestre. Mas estes ensinamentos vieram a ser escritos muito tempo depois que o Cristo já havia demandado as regiões espirituais, que ele já havia desencarnado. Imaginem nós conversando aqui sobre uma temática específica e daqui 10, 20 ou mais anos tentarmos nos lembrar do que estávamos conversando numa tarde de sábado, de inverno, em que chovia muito, e tentarmos colocar no papel. Cada um aqui teria a sua lembrança específica, um lembraria de alguma colocação, outro lembraria de outra, e assim vai. Nós teríamos diferentes versões sobre o mesmo episódio. E foi o que ocorreu
com os ensinamentos de Jesus. Existem dezenas, existem centenas de relatos acerca da sua vida, acerca da sua personalidade, dos seus ensinamentos, da sua doutrina. As igrejas, tradicionalmente, destacaram, selecionaram 4 relatos, que são os que nós já apontamos, os chamados evangelhos canônicos. Os 3 primeiros, de Mateus, Marcos e Lucas, que são os chamados evangelhos sinópticos, por guardarem uma semelhança muito grande na sua formatação, na sua divisão e no seu conteúdo, e o Evangelho de João, que seguiu uma influência diferente, uma influência do pensamento grego, e que apresenta algumas colocações que não se encontram nos outros, que não há correspondência nos outros. Mas além desses 4 evangelhos, existem os evangelhos ditos gnósticos e que são tidos pelas igrejas como apócrifos, como falsos, mas que têm a mesma validade como os evangelhos tradicionais, que integram o que nós chamamos de Bíblia, e que muitas pessoas incorretamente, equivocadamente, encaram como sendo um livro só, quando o próprio nome desta obra magnânima, Bíblia, revela o contrário, né? Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer livros. O que nós chamamos de Bíblia, que para nós é um livro, na verdade é uma biblioteca, porque reúne dezenas e dezenas de livros, formando o que nós chamamos, na divisão tradicional para nós cristãos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então são vários livros tratando das mais diversas questões. Questões religiosas, questões ético-morais, questões históricas, questões de temas transcendentes, questões da vida espiritual, questões de sabedoria, cartas, os relatos diretos da vida do Cristo, os Atos dos Apóstolos e por aí vai. Então, a Bíblia forma um amálgama, um conjunto de textos que são diferentes quanto à sua natureza e devem ser encarados desta forma, e não como sendo um texto coeso em que se encontram um livro interligado ao outro, porque eles são distintos, surgiram em momentos históricos diferentes, foram organizados em tempos históricos diferentes. A Bíblia que nos chegou, por exemplo, ela foi organizada somente no século IV da era cristã, a pedido do Papa Dámaso, a um dos pais da Igreja, São Jerônimo, que era profundamente instruído nesse conjunto de textos, mas que ele confessou por escrito a dificuldade que ele teve em organizar textos tão distintos, selecionando alguns para integrar a versão oficial da Igreja, deixando propositalmente outros de fora e formando o que hoje nós chamamos de Bíblia. Então, a versão que nos chegou hoje, a chamada Vulgata Latina, que serviu de base para as traduções da Igreja Católica, da Igreja Protestante, etc., ela data do século IV da era cristã, né? E foi fruto de outras traduções mais antigas e da junção de outros livros que não integravam, etc. Tanto que a Bíblia luterana não considera alguns textos que a Bíblia católica considera, vendo diferença no número de livros que integra cada uma delas. Mas o que queremos reforçar é que Jesus, quando encarnado, não deixou nada escrito.
e os seus ensinamentos, as suas lições, os atos públicos e privados da sua vida chegaram até nós através do relato dos seus discípulos, o que gera uma série de complicações. Allan Kardec, que era um grande intelectual, quando se debruçou sobre o estudo dos evangelhos, ele realizou um trabalho monumental, que lhe revelou qualidades inegáveis de exegeta e hermenêutica dos textos antigos. E ele, como resultado deste seu estudo, desse seu trabalho, deu a público uma obra que hoje integra a codificação, que foi publicada na sua primeira edição no ano de 1864, com o título de Imitação do Evangelho, e mais tarde, por sugestão dos próprios espíritos que o assessoravam nessa empresa, foi modificado para o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesta obra, logo na sua introdução, no primeiro item intitulado Objetivo da Obra, Allan Kardec escreve o seguinte: podem ser divididas em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, desde a sua origem até hoje, têm sido objeto de constante contradição entre as mais diversas escolas religiosas cristãs. A última, os ensinos morais do Cristo, tem seguido constantemente inatacáveis pela sua pureza, formando o que Allan Kardec chamou de uma espécie de código transcendental, de código de moral universal, que qualquer pessoa, independente do seu credo, independente da sua religião, pode vir a seguir, pode utilizar para embasar as suas reflexões diárias, as suas meditações rotineiras, o seu dia a dia. E é justamente quanto a este aspecto, os ensinos morais do Cristo, que trata este estudo fantástico realizado pelo codificador da nossa doutrina, que está enfeixado neste livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, Allan Kardec fez um estudo minucioso e sistemático de todos os evangelhos canônicos, para não entrar em questões polêmicas. Ele não se serviu dos evangelhos gnósticos e dos chamados textos apócrifos, ele se prendeu aos evangelhos canônicos, aceitos universalmente pelas igrejas cristãs e reconhecidos pelas autoridades teológicas, e desconsiderou todas as questões ligadas à sobrenaturalidade, aos milagres, etc., para se prender apenas aos ensinamentos morais, extraindo dali inúmeras máximas, inúmeros aforismos, o conteúdo de cada parábola, que muitas vezes, ao folharmos o texto dos evangelhos, nos é de difícil compreensão, e ele tem essa preocupação de sistematizar na sua obra, agrupando as máximas, os ensinamentos, pelas semelhanças que possuem um com o outro, e os dividindo em 28 capítulos, tratando dos assuntos mais diversos que formam esta obra, que está destinada a prestar um serviço muito grande a nós, seres humanos, nos convidando a nos debruçarmos sobre as suas páginas diariamente, lendo-a de cabo a rabo, do início ao fim, ou abrindo ao acaso, como objeto de reflexão,
a fim de, através dos seus ensinamentos, através das suas lições, irmos nos melhorando, irmos confrontando o seu conteúdo com a nossa vivência diária, com o nosso comportamento, com as atitudes que comumente adotamos, etc. O Evangelho segundo o Espiritismo traz no seu frontispício, logo nas suas primeiras páginas, a seguinte inscrição: contém as explicações das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações a diferentes circunstâncias da vida. E logo abaixo traz uma citação por demais profunda. Fé inabalável só é a que é capaz de encarar a razão em todas as épocas da humanidade. O que formula uma síntese até então buscada pelas mais diversas escolas cristãs, mas nunca dantes lograda, que é a conciliação do pensamento lógico e racional com o pensamento, com o sentimento da fé, da crença, sintetizada na afirmação espírita da fé raciocinada, que é a bandeira do espiritismo. Crer, mas sabendo o porquê do conjunto das nossas crenças. Então, o frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece o objetivo da obra, que é a análise dos ensinamentos morais do Cristo e a sua identidade e concordância com os ensinamentos espíritas. Nós vamos encontrar, tanto no Espiritismo quanto no cristianismo primitivo, o ensinamento da imortalidade do ser. Jesus o elegeu como ponto central em seus ensinos. Todas as suas parábolas, todas as histórias que ele contava, utilizando-se de situações cotidianas, corriqueiras das pessoas às quais ele falava, tinham como pano de fundo incutir nas massas que ouviam as ideias da vida futura. E nós encontramos em praticamente todas elas esta questão do reino de Deus, do reino de Jesus, que não é deste mundo, conforme ele mesmo declara, do reino espiritual, que aguarda todo ser quando da sua morte. Então, Jesus assenta a sua doutrina sobre a imortalidade do ser, sobre a vida espiritual, que é um princípio comum tanto ao cristianismo quanto ao espiritismo. Jesus ensina também a doutrina da reencarnação. Embora para as pessoas que o ouviam, falava de forma mais velada, se servindo das parábolas, e na intimidade dos seus discípulos e das pessoas mais esclarecidas que o vinham procurar, falava mais abertamente. Tanto que dizia para os seus discípulos sobre a necessidade que o ser tem de voltar para a Terra várias vezes, a fim de aprender, a fim de crescer, a fim de evoluir, a fim de amar. E esclarecia que muitos do que estavam vivendo ali com ele haviam animado personagens conhecidos da tradição judaica, como for o caso do precursor doutrinário do cristianismo, João Batista, que Jesus avisou abertamente, revelou abertamente, que teria sido o profeta Elias, que havia vivido alguns séculos antes, ali mesmo na Palestina, e que havia retornado numa nova condição, também como uma espécie de profeta, anunciando a vinda do Messias,
abrindo caminho à chegada de Jesus. Há um outro episódio muito conhecido, que é narrado apenas no Evangelho de João, não é narrado nos outros 3 evangelhos, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um grande sábio judeu. Ele fazia parte do colegiado rabínico na antiga Palestina. E ele vai, na calada da noite, com medo que seus pares ouvissem, ir procurar um mestre que não possuía formação religiosa nenhuma, no caso Jesus. Hoje se atribui tanto valor aos títulos dados pelas nossas academias, etc. Mas Jesus, o maior homem que já existiu, não possuía titulação nenhuma. A sua sabedoria, no entanto, extrapolava a de qualquer escola religiosa ou filosófica, a de qualquer livro já escrito ou por escrever, a de qualquer intelectual que já tenha passado ou que venha ainda passar sobre a terra. Então a sua formação era muito anterior e não vinha deste mundo. E a sua sabedoria era maior, transcendente, suprema, porque advinha da sua ligação com Deus. Em inúmeras oportunidades, Jesus asseverava: eu e o Pai somos um. Fazendo referência a esta ligação íntima, permanente da sua consciência, do seu espírito, com a consciência divina, com o Espírito de Deus. E dali lhe adivinha esta sabedoria inigualável, incomum, incomparável, e que sobreviveu à sua vida, como ele próprio havia profetizado, que o céu e a terra passariam, mas as suas palavras não, porque a sua sabedoria se calcava justamente na sabedoria de Deus, e as suas palavras continuam candentes, vivas, iluminando a terra em todos os lugares em que ela se espalha, em que ela atinge. Então esta sabedoria, ela se revela em cada palavra, em cada gesto, em cada ato da vida do Cristo. E Nicodemos, sábio, respeitado em Israel, vai na calada da noite procurar o humilde rabi, vindo de Nazaré, vindo da região da Galileia, a fim de lhe interrogar quanto a questões da vida espiritual. E Jesus, no primeiro encontro que tem com Nicodemos, já lhe afirma: Nicodemos, é necessário para ver o reino de Deus que nasçamos de novo. E Nicodemos não entende o que significa estas afirmações claras do Cristo que encerra a doutrina da reencarnação. E Jesus se surpreende e lhe indaga: mas como, Nicodemos, és mestre em Israel e ignorais estas verdades? Se não me entendeis quando vos falo das coisas terrestres, como me entendereis quando vos falar das coisas celestiais? E Nicodemos se envergonha da sua falta de incompreensão. E se dá conta do seu orgulho, ele orgulhoso, mestre em Israel, diante de um homem humilde, vindo do povo, sem formação rabínica nenhuma, e que compreendia a vida, compreendia o universo, compreendia as leis cósmicas, que ele não compreendia, que ele não conseguia entender. Mas que o Cristo, na sua humildade, sem ofuscar-lhe com a sua luz, que era por demais brilhante, lhe inicia no entendimento das coisas espirituais, lhe esclarecendo a questão da reencarnação. E a doutrina da reencarnação, para todo aquele que leia despreconcebidamente, como dissemos antes, qualquer um dos evangelhos canônicos,
encontrará referência direta à reencarnação. Né? Tanto João, Lucas, Marcos e Mateus fazem referências explícitas à reencarnação, principalmente ao fato de João Batista ser a reencarnação de Elias. Então, quanto ao princípio da reencarnação, também a identidade entre o cristianismo e o espiritismo. Jesus também ensinou a comunicabilidade com espíritos dos impropriamente chamados de mortos. O evangelista Mateus, no capítulo 17 do seu evangelho, no famoso episódio da transfiguração, evidencia isso com muita clareza. Narra o evangelista que Jesus ascende, sobe o Monte Tabor, na companhia de 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, afastando-se dos demais apóstolos, dos demais discípulos e dos demais seguidores que ficaram no sopé do monte. E lá, um episódio estranho que deslumbra os apóstolos ocorre. Jesus se transfigura. Os seus discípulos ali presentes, Pedro, Tiago e João, têm a oportunidade de ver Jesus como ele verdadeiramente o era. A sua essência, o seu ser espiritual, o seu ser transcendente, que se lhes apresenta completamente iluminado. Qual for uma estrela de quinta grandeza, um sol que quase enceguecera a visão estupefacta, surpresa dos apóstolos que ali estavam presentes. E, se não bastasse, junto com a transfiguração do Cristo, se materializam 2 figuras ligadas ao passado histórico do judaísmo: Moisés e Elias. João Batista, que segundo o próprio Cristo seria a reencarnação de Elias, já havia desencarnado, já havia retornado ao mundo espiritual e aparece ali para a visão surpresa em demasia dos apóstolos, estas figuras ímpares ligadas à tradição judaica, Moisés e Elias. Ambos já haviam morrido há muitos séculos e estavam ali, presentes, mais vivos do que nunca, para a visão de Pedro, Tiago e João. E eles, sem entender muito bem, veem Jesus confabulando com eles. E Pedro, na sua ignorância, na sua falta de entendimento, grita ao mestre: Mestre, permite que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, a fim de que aqui permaneçamos. E naquele mesmo momento, as imagens de Elias e Moisés se dissipam, da mesma forma que haviam se corporificado, e a luminosidade do Cristo diminui, até voltar à sua condição normal. E Jesus esclarece aos discípulos ali presentes, aos apóstolos ali presentes, que é necessário descer, voltar ao contato com aqueles que ficaram, a fim de repartir as bênçãos espirituais que haviam gozado, que haviam experimentado naquele momento, em que ficava muito claro o princípio da comunicabilidade com o mundo invisível, com os espíritos dos chamados impropriamente mortos. Muitas igrejas, como a católica, as igrejas protestantes, criticam o espiritismo, sobretudo quanto a esse aspecto de se comunicar com os mortos. Mas esquecem de ler o capítulo 17 do Evangelho de Marcos. E a mesma narrativa presente
nos evangelhos 17 de Mateus, e a mesma narrativa presente nos evangelhos de Marcos e Lucas, em que está mais do que expresso o princípio da comunicação com os mortos. Ora, Moisés já não havia morrido? Elias, da mesma forma, já não havia morrido? E não voltam, não aparecem, depois da sua morte, a visão dos apóstolos que ali se encontravam? O próprio Cristo, após a morte, surge para os seus apóstolos em visões espirituais ou até em materializações totais em que o seu espírito pode ser tocado, como ocorre no célebre episódio de Tomé, em que Tomé, não acreditando que Jesus havia ressurgido do mundo dos mortos, deseja vê-lo e tocá-lo. E Jesus se materializa a ponto de que Tomé pudesse tocar-lhe as chagas, as feridas. E Jesus, muito tempo depois, continua se manifestando aos seus discípulos. Como ocorre ao apóstolo Paulo, que o vê na estrada de Damasco. Saulo de Tarso, também um rabi, muito instruído nas letras do Antigo Testamento, na Torá, na lei dos hebreus, dos judeus, e avança na direção de Damasco a fim de perseguir cristãos. E Jesus aparece transfigurado, como apareceram os seus apóstolos no Monte Tabor, e o apóstolo Paulo fica cego por mais de 3 dias, e daquela luz emerge uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, aturdido, pergunta: mas quem és tu? E aquela luz, aquela voz lhe esclarece: eu sou Jesus, por que me perseguis? E aquele momento da estrada de Damasco foi o mais importante para Saulo de Tarso, porque ele vai se converter, ele vai adotar a designação latina do seu nome, Paulo, e vai se tornar no principal difusor do cristianismo de todos os tempos. Graças à sua ação, ao seu trabalho, é que o cristianismo chegou até nós. Fruto de uma manifestação espiritual de alguém que estava morto. Jesus estava morto já há muitos anos, mais de 30 anos, e aparece a visão espiritual do apóstolo Paulo, a ponto de enceguecê-lo. Então Jesus ensinou, preconizou e exemplificou a comunicação com os chamados mortos, provando que a morte não existe, que a morte não é nada mais do que uma mudança de endereço, de um plano material, de um plano específico, demandamos um plano espiritual, em que o nosso ser espiritual se situa. Então existe também identidade no ensinamento da comunicação com os mortos, tanto no cristianismo quanto no espiritismo. Jesus também ensinou a pluralidade dos mundos habitados, coisa que só hoje muitos astrônomos, muitos astrofísicos, muitos cosmologistas vêm se abrindo para estas questões. Jesus, lá no primeiro século da era cristã, já falava abertamente. Muitos estudiosos das ciências do céu, astronomia, astrofísica, cosmologia e por aí vai, hoje estão se abrindo a possibilidade, por constatarem a existência de outros planetas, além dos que existem no sistema solar, e muitos deles guardando uma analogia muito grande com o nosso, quanto à sua estrutura e tipologia física, e estão abertos, estão inclinados ante a grandiosidade do universo, a entender que esses outros mundos também podem guardar vida e vida inteligente como a Terra. Por que o nosso pequenino grão de areia, porque o nosso planeta não é mais do que isso, em todo o universo, seria o único a deter os privilégios da vida e da vida inteligente? É incoerência.
E os demais de milhares e milhares e milhares de planetas que existem, para que serviriam? Então Jesus ao seu tempo já asseverava: há muitas moradas na casa de meu Pai. Entendendo a casa do Pai como sendo o universo, as muitas moradas, os diferentes planetas disseminados no sem fim, guardando a existência de vida em diferentes níveis evolucionários. Então, quanto a esse princípio, também existe identidade de circunstâncias, de conteúdo entre o cristianismo e entre o espiritismo. E, sobretudo, os ensinamentos morais do Cristo. Jesus colocou acima de tudo o amor. Não existe nada mais importante do que o amor. Tanto que a religião de Cristo é esta, é a do amor. Para os judeus naquele tempo, tudo deveria estar referenciado nos textos antigos, sobretudo no que eles chamavam de Torá, que numa tradução para o português seria a lei. E a Torá, que eles guardam até hoje em rolos, se visitarmos qualquer sinagoga, nós vamos ver no espaço dentro da sinagoga a Torá nesses rolos. E a Torá encerra o que são para nós os 5 primeiros livros bíblicos: o Gênesis, o Êxodo, o Deuteronômio, o Levítico e o Números. Isso é a Torá para eles. E eles tinham outros livros também na forma de manuscritos, que eram os profetas. Então muitos religiosos no tempo do Cristo, sobretudo os fariseus, que queriam medir a sabedoria do Cristo e surpreendê-lo em erro, fazendo as mais trambólicas perguntas, tentando fazer com que ele caísse no ridículo perante as pessoas que o ouviam, sem jamais conseguir, porque o Cristo penetrava suas almas, né? O Cristo devassava-lhes a intimidade das mentes, conhecendo-lhes a malícia, a hipocrisia, as suas segundas intenções, né? Vendo-as claramente. E eles faziam muitas perguntas, e muitas vezes perguntavam qual é a coisa mais importante a se fazer, ou qual a forma de garantir a felicidade na vida futura, ou qual a forma de adentrar no reino de Deus. E Jesus, em todas as vezes que esse tipo de questionamento foi feito para ele, respondeu da mesma forma: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como amamos a nós mesmos. Eis toda a lei e os profetas. Jesus resume toda a lei e os profetas, isto é, todo o Antigo Testamento, que é o Antigo Testamento para nós, no princípio do amor. Nós não precisamos saber, se quisermos de fato sermos felizes neste mundo e no outro, no mundo espiritual, nós precisamos saber e viver apenas de acordo com este princípio do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a nós mesmos. Nunca nos esquecendo deste como a nós mesmos. Porque nós não temos como amar o próximo sem nos amarmos, e queremos fazer isso. E por isso que caímos nas malhas do amor possessivo. A minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha filha, o meu amigo. Então nós nos apossamos das outras pessoas como objeto do nosso amor, não as amando em profundidade, porque em profundidade nós não nos amamos. E isto constitui um dos maiores problemas que vivenciamos na atualidade. E causa direta da maioria dos nossos traumas, dos nossos conflitos, dos nossos dramas íntimos. O desamor em que nos encontramos. Nós não nos amamos, nós não nos respeitamos, nós não nos valorizamos. E por isso não temos como conseguir amar o nosso semelhante, respeitar o nosso semelhante, valorizar o nosso semelhante. Que dirá Deus?
João, o apóstolo João, numa epístola sublime, ele, me parece que é a primeira epístola, a primeira carta que ele escreve, ele deixa claramente que nós não temos como amar a Deus se não for através do amor ao próximo. E nós não temos, em última análise, como amar o próximo se nós não nos amarmos. E eis o grande desafio que se coloca para cada um de nós, aprendermos a nos amar e a nos respeitar. E esta é a proposta transcendental, cósmica, deixada pelo Cristo e que tem vencido a passagem dos milênios e que está perfeitamente presente na doutrina dos Espíritos. Tanto que em inúmeras questões do Livro dos Espíritos, da terceira parte que trata das leis morais, Allan Kardec coloca que a moral espírita não é outra senão a moral do Cristo. O que ele desdobra na obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que também pode ser resumido nesta única palavra: amor. Amor. Para encerrar, gostaríamos, meditando, refletindo na vinculação existente entre Jesus como paradigma, como modelo, como guia proposto, apontado pelos Espíritos para o nosso desenvolvimento interior, sobretudo na nossa aprendizagem do amor, gostaríamos de encerrar com uma mensagem muito bela, que gostamos bastante, do espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco, que está presente num opúsculo, numa pequena obra intitulada Filhos de Deus. E é uma obra, embora pequena, dotada de mensagens profundas, dotadas de uma sensibilidade muito grande. O teu Cristo é o nome da mensagem. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste e já deverias ter te libertado da sua presença. Vês que outra, descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar as finalidades a que se destinavam. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Curou obsidiados e restituiu equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou os espíritos esfaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno, poderoso que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentos e ações nefastos. És, antes de tudo, o teu mundo interior, e porque aí ele habita, todo te renovas, e das margens que extuem as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. Sem mais delongas, agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que nos abençoe e nos conduza na atual vilegiatura terrena, permitindo que nós tenhamos um entendimento maior acerca dos objetivos e finalidades da nossa vida, de modo a avançarmos na direção dos seus braços, que nos aguardam pressurosos, a fim de nos aconchegar e nos dar o carinho que precisamos, a atenção que desejamos, o amor por que nós ansiamos. Que Jesus nos abençoe.